Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1971. Papéis do Pentágono são publicados nos Estados Unidos. O The New York Times começa a publicar em 13 de junho de 1971 excertos do assim chamados Papéis do Pentágono, uma investigação ultra-secreta do Departamento de Defesa sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Os papéis indicavam que a Casa Branca vinha mentindo ao povo norte-americano durante anos sobre a Guerra do Vietnã. Os papéis danificaram seriamente a credibilidade da política externa de Washington durante a Guerra Fria. Em 1967, o secretário de Defesa Robert McNamara ordenou aos seus auxiliares que preparassem uma cronologia com profundidade sobre o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. McNamara logo começou a alimentar sérias dúvidas sobre a política de Washington no país asiático. O estudo Papéis do Pentágono corroborou seus receios. Memorandos ultra-secretos, relatos e documentos indicavam que o governo mentia sistematicamente ao povo, enganando-o quanto aos objetivos e progresso na guerra em curso. O volumoso e devastador levantamento permaneceu trancado por anos nos cofres do Pentágono. Em 1971, Daniel Ellsberg, um funcionário do Departamento de Defesa que se voltara totalmente contra a guerra, começou a vazar, às escondidas, trechos. Depois de oferecer sem sucesso os documentos a proeminentes opositores da guerra no Senado, Ellsberg entregou-os ao New York Times. Em 13 de junho de 1971, o público pôde ler assombrado sobre como o envolvimento do país no sudeste da Ásia cresceu num período de 3 décadas. A publicação dos papéis adicionou mais combustível ao poderoso movimento anti-guerra e levou o governo do presidente Richard Nixon à paranoia acerca da filtração da informação. Nixon tentou impedir o prosseguimento da publicação. Contudo, em 30 de junho, a Suprema Corte decidiu que o jornal tinha direito de publicar a matéria. A interminável Guerra do Vietnã já havia erodido a credibilidade governamental, mas a publicação dos papéis do Pentágono mostrou à opinião pública a verdadeira extensão de como e quanto o governo havia manipulado e mentido. Alguns dos exemplos mais dramáticos foram os documentos indicando que a administração Kennedy havia abertamente encorajado e participado na derrubada do presidente do Vietnã do Sul, Ngo Dinh, em 1963. Que a CIA acreditava que a teoria do dominó não se aplicava à Ásia e que o bombardeio do Vietnã do Norte não tinha absolutamente nenhum impacto à disposição dos comunistas de continuar a luta, ao contrário do que dizia a Casa Branca. Oficialmente denominado A História do Processo de Decisão dos Estados Unidos sobre o Vietnã, os papéis desvendaram comunicados, recomendações e decisões bem guardadas a respeito do papel militar do país no Vietnã durante os governos Kennedy e Johnson, assim como a fase diplomática dos anos Eisenhower. A publicação criou um furor nacional com repercussão no Congresso e na diplomacia, quando todos os setores do governo debatiam quanto ao que se considerava material classificado e o quanto poderia ser tornado público. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.